Sim, aqui tem uma segunda reflexão. Nós estávamos aqui no livro, nós estamos, né? Não estávamos, não. Nós estamos no capítulo 13, versículos 1 a 10. Já foi feita a reflexão a respeito, mas tem uma segunda reflexão falando especificamente dos países. Você lembra daquela figura horrorosa que eles colocaram na frente da ONU aqui, ó, esse monstro aí, né? Eles colocaram na frente lá da ONU e que vários países também colocaram, né? Aqui está em preto e branco, mas colorido é muito pior, tá? E então nós vamos falar sobre os países, né? Justamente envolvidos aqui, aliados do anticristo. A gente precisa falar porque nós estamos no mundo, né, gente? Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, como diz Jesus, né? Os países da besta do Apocalipse. Então é útil que a gente entenda justamente aí com quem que nós estamos lidando, porque os atores estão aí já em cena preparando tudo para o anticristo. Os aliados do anticristo se posicionam para dominar a terra. A besta do Apocalipse se levanta e a Rússia faz parte da besta. No livro do Apocalipse de São João, no capítulo 13, lemos: Eu vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 cornos. Sobre os seus cornos 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E esta besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como pés de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão lhe deu sua força e o seu grande poder. O urso representa a Rússia. Note que os pés da besta são a Rússia, a mesma Rússia que espalhou seus erros pelo mundo, como disse Nossa Senhora de Fátima. Da Rússia, o comunismo se espalhou pelo mundo todo, corrompeu governos e se infiltrou nas igrejas. Por isso é que ela dá sustentação à besta. O corpo da besta é como um leopardo, representando a União Islâmica, e a boca da besta é como a boca de leão, representando Israel. Se lembra agora do templo em Abu Dhabi? Não. Se lembre agora do templo em Abu Dhabi que está sendo construído, já foi construído, foi terminado já, nos Emirados Árabes, para unir as 3 religiões abraâmicas do mundo, católica, judaica e islâmica. E temos então o urso, o leão e o leopardo, a Rússia, Israel e os islâmicos. É fácil ver que no leopardo a religião islâmica e no leão a religião judaica. Mas como entender que o urso represente a religião católica? Se lembre que a Rússia invadiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Na década de 30, milhares de agentes russos foram infiltrados nos seminários católicos para serem padres e bispos e aliciarem outros do clero. Apenas Bela Dodge, uma espiã russa, infiltrou mais de 1000 agentes russos. Depois a Rússia invadiu a igreja com a teologia da libertação, que eu chamo de teologia da condenação, né? Criada nos porões da KGB, Serviço Secreto Russo. Tenha em mente que o Papa Francisco Bergoglio tem sinalizado que vai visitar a Rússia e que certa profecia diz que quando o Papa for até a Rússia, explodirá uma guerra na Europa e ele não conseguirá voltar. Então as contas se fecham, todas as religiões unidas numa só, a religião do anticristo. Todas as nações dominadas por algumas nações e formando a besta do Apocalipse. Antes de voltar aqui para o livro do Apocalipse, eu queria fazer uma observação, né? Pode ser ele, pode ser o João 24. Nenhum deles é papa aqui entre aspas, né? Nenhum deles é papa, mas pode ser ele ou pode ser o João 24. Eu tenho para mim, depois de tudo que eu já estudei, que assim, o tal papa na época, né, regente aí na época, né, no poder, seja ele ou seja... Você fala assim, mas ele está doente. Eu sei, mas ele está falando que vai para a África agora em setembro, então não está tão doente assim, né? Ou está doente, está blefando, dizendo isso só para, assim, a renúncia dele não ser tão esperada como tanta gente evidentemente espera, né? A gente não espera nada, porque para nós tanto fez como tanto faz. Vai continuar sem Papa mesmo, a igreja bergoliana invadida, então para nós não deu diferença nenhuma. Mas muita gente aí espera evidentemente um próximo Papa conservador, coisa que o João 24, ou o nome que ele tenha, vai assim... preencher aí as expectativas com algumas medidas populescas aí dentro da religião, uma coisa aqui, uma coisa lá, desfaz uma coisa que o Bergoglio fez impopular, desfaz uma outra, faz uma coisa legal, fala umas palavras boas lá, a mídia levanta a bola do indivíduo e pronto, todo mundo já, finalmente temos um Papa, e a gente continua unido com São Bento XVI, porque nós sabemos a história inteira, certo? Quem fala isso aí, ou sabe, está mentindo, ou está enganado, né? Um dos dois, né?
Mas eu tenho para mim, depois de todas essas pesquisas e tudo mais, as coisas que o senhor vai mostrando, etc., eu tenho para mim que na hora que esse Papa, entre aspas, seja quem for aí, ele ou o Bergoglio, sair da Itália, né, com helicóptero, com avião aí, e vamos para a Rússia, esse é o sinal para começar a guerra civil lá justamente na Europa. Tá? Então, é assim, aí começa então, e aí ele não vai conseguir voltar. Então, quando ele sai, é sinal para todo mundo que é para começar. O anticristo falando, comecem, estou no avião junto com o falso Papa aqui, vamos embora. Ou já fugiu antes para Israel também, né? Então, é uma opinião, né? A gente assim imagina que pode ser assim, que pode, né? Então, pelas profecias aqui tem muito sentido isso. Ele sai e começa a estourar a guerra. Ah, não consigo voltar. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e foi curada a sua ferida mortal. E se maravilhou toda a terra após a besta. A Rússia foi ferida de morte quando caiu o muro de Berlim. A União Soviética se desmantelava aos olhos do mundo. E eis que a Rússia parecia ferida de morte. Então agora vemos a Rússia invadindo a Ucrânia e desejando de volta os outros países que fizeram parte da União Soviética, a cabeça ferida de morte que está sendo curada. E adoraram ao dragão, que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem há semelhante à besta, e quem poderá pelejar contra ela? O dragão representa a China, que dá embasamento e apoio à ação da besta no mundo. E o mundo ficará deslumbrado com o poder da besta, e a achará totalmente invencível, e a adorará e adotará a sua marca. Lembrando que esse ano de 2024 é o ano do dragão. Tanto é que lá na religião chinesa, lá, o horóscopo, tanto é que nós tivemos lá uma cerimônia com um dragão vermelho dentro do Vaticano, diante de Jorge Mário Bergoglio, olhando fascinado e tudo mais, com aquela, mais uma cerimônia pagã dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, ou melhor, dentro do Vaticano, que outrora tinha sido a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, agora a sede da Igreja Bergoliana, a sede invadida, né? Então, todas essas coisas a gente olha e faz pensar, né? Só tem um sentido, as coisas estão se juntando aí, ainda que logo de cara ainda tenha mais peças para se juntar, mas as coisas estão se juntando aí. E foi dada à besta uma boca que se gloriava com insolência e pronunciava blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. E serão 3 anos e meio de domínio total, o mundo dominado pelo anticristo e seu reinado de terror, até que virão os 3 dias de escuridão e a volta do Senhor fazendo justiça sobre a terra. No final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Daí eu fico pensando assim, né? A gente pede tanto ao Senhor que abrevie o tempo da prova, né? Tanto que a gente reza, né? Para ele voltar logo, abrevie o tempo da prova. E eu fico pensando assim, biblicamente são 3 anos e meio, né? Não tem muito para onde escapar, porque são 3 anos e meio. Aí eu fico pensando assim, né? Antes eu pensava o Senhor abreviar, em vez de ser 3 anos e meio, 2,5, 2, mas as profecias têm que se cumprir, né? Uma forma de abreviar isso é adiar o começo da grande tribulação. Ao invés de começar realmente com 3 anos e meio, começar mais para frente um pouco e daí então ser aí 2 anos de tribulação, 1 ano e meio, o que é bastante ruim já. Vocês lembram quando fechou tudo aí, né, na época da pandemia, como foi péssimo, né? De uma hora para outra apareceu a pandemia, de uma hora para outra fechou tudo e a vida de todo mundo se transformou assim do dia para a noite. Do dia para a noite a gente para ir na cidade vizinha, ir num banco, num hospital, precisava de um serviço da cidade vizinha, né? A gente passava por uma barreira aqui de fiscalização da prefeitura. Tinha que provar que a gente morava aqui para poder ir lá, tinha que dizer o que ia fazer, um negócio assim, só faltava assim, sabe aquelas, quando a gente assistia filme de guerra antigamente, que tem aquelas fiscalizações na barreira, né? Tinha umas barreiras que normalmente os nazistas faziam, queria documento, o que está fazendo, para onde vai, não sei o quê, queria satisfação, né? Mais ou menos isso, né? A gente se sentia mais ou menos assim, ainda que os funcionários não tenham culpa de nada, mas a situação, funcionário da prefeitura, né? Até dentista obrigado a fazer isso aí, pagar esse mico lá, eles odiaram, né? E com razão, que o serviço deles não era esse, não foram contratados para isso. Mas assim, a situação lembrava isso, né? Isso que eu falo
dessa questão das lembrava muito isso. E também é o seguinte, o senhor vai demorar quantas horas? Vou marcar aqui. Então daqui a 1 hora o senhor passa de volta, o senhor buzina, para o senhor avisar que o senhor está voltando, umas coisas assim, de controle, que eles tinham ordem de fazer, né? De controle total mesmo em cima do tráfego de entrada e saída da cidade. Né? A prefeita era de esquerda e perdeu a reeleição. Vamos dar um final feliz? Tem que ter um final feliz, né? Para animar. Mas foi um negócio cruel. Aí quando vocês moram também, não deve ter sido bolinho também, né? Mas a gente passava isso por causa da divisa, né? A gente tinha que passar, a gente passava por uma barreira para sair da cidade aqui e outra para entrar.